verso 11, para que possamos fazer a extensão da palavra de Deus. E o tema desta pregação: o Deus que ouve. O Deus que ouve. E se Ele ouve, Ele responde. Amém? E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a um quarto quaternos de soldados para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja contínua, louvado seja Deus, oração por ele a Deus fazia. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, veste-te e põe tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram na rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo que o povo dos judeus esperava. Amém? Aí mesmo onde você está, reclina um pouco tua cabeça junto comigo. Meu Deus e eterno Pai, a Ti rendemos graças e louvores, como sempre. Como diuturnamente falamos aqui, meu Pai, que esse altar foi erguido para professar e para proclamar o Teu santo e maravilhoso nome. Quanto a nós, que por muitas vezes somos usados, míseros, pobres e pecadores, o Senhor nos deu a dádiva de fazer as Tuas boas obras. Agradeço ao Senhor, mas que nada ou em nada eu venha me ensoberbecer, ou eu achar que sou algo, porque em todo tempo eu vou, louvado seja Deus, entender que eu não sou nada, e o Senhor é tudo sobre minha vida. E que cada uma dessas pessoas que vieram nesta noite aqui, meu Deus, saiam daqui cheias do Teu Santo Espírito, e que a Tua família, meu Pai, possa através dela ou dele, meu Deus, descer sobre a vida deles um anjo do Senhor, conforme a oração de cada um deles. E que cada um de nós venhamos entender esta noite que a oração de um justo surte em seus efeitos, e quanto mais oração, mais poder, em nome de Jesus. Amém? Igreja, no início do Atos dos Apóstolos, escrito por Dr. Lucas, Lucas foi moço de Paulo, por isso que as cartas de Lucas são cartas paulinas, assim como as cartas de Marcos são cartas petrinas. A Bíblia abre com algo fantástico e interessante. Capítulo 1, nós vamos ver as últimas instruções de Cristo aos apóstolos, e também nós vamos ver que ele ficou um termo de 40 dias ali com aquele povo, e disse a eles: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos, cheios do Espírito Santo. E no capítulo 2, nós vamos ver que o povo ali foram batizados
capítulo 2, versículo 4, você vai ver que o batismo foi tão somente eles falando em outras línguas, conforme a vontade de Deus. No capítulo 3, nós vamos ver Pedro e João adentrando no templo, corriqueiramente, mas num dado momento, quando eles vão entrar, tinha um rapaz que continuamente pedia esmola naquele lugar. Ele disse: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus, pega na minha mão, levanta-te e anda. No capítulo 4, Pedro e João foram diante do Sinédrio para responder às birras daquele povo, porque não criam na ressurreição de nosso ressurreto Salvador. Capítulo 5, Ananias e Safira, vendo que o povo estava unânime em misericórdia, uns ajudando o outro, quem tinha mais dinheiro vendia suas herdades e estava ali apresentando aos sacerdotes da igreja para que pudesse alimentar as pessoas necessitadas, assim como os órfãos e as viúvas. No capítulo de número 6, nós vamos ver a constituição da igreja e também o levantar dos 7 diáconos que fora requerido pelo aquele povo por causa dos órfãos e também das viúvas. No capítulo de número 7, nós vamos ver a defesa ou a tentativa de defesa de Estevão, e também no capítulo 7, no decorrer dos versículos, nós vamos ver a primeira morte e martírio, a primeira morte pelo nome de Jesus Cristo em Estevão. No capítulo de número 8, nós vamos ver o aumento da perseguição com a igreja de Deus, a igreja já fundada, a igreja crescente, onde o apóstolo Paulo ali, em uma pregação, ganhou quase 3.000 pessoas. No capítulo de número 9, aquele mesmo que consentiu na morte de Estevão, no capítulo 8, louvado seja Deus, que fora Saulo, ele se converte a Jesus e ele começa a andar com Cristo. No capítulo 10 nós vamos conhecer Cornélio, onde ele e sua família oravam continuamente também a Deus e eram piedosos e abençoavam aquele povo. No capítulo de número 11 nós vamos ver Pedro se explicando à igreja de Deus, defendendo a tese dele que não era ele, mas era Cristo ressurreto que ele defendia, a ponto de ter uma estrofe aqui bastante interessante, louvado seja Deus, no versículo de número, no versículo de número 11, quando ele explica a igreja, ele: portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos criado no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Ele estava relembrando de quando ele ia para Damasco, para pegar mais povos de Deus que professavam Cristo, para o maltratar, para humilhar, e de repente o próprio ressurreto aparece para ele e diz: Saulo, por que me persegues tanto? Duro para ti é recalcitrar contra os meus aguilhões. E no capítulo 12 nós vamos ver a prisão de Pedro. E não obstante a prisão de Pedro, dias antes, ou um dia antes, mataram Tiago ao fio da espada. E se olharmos hoje, em contexto geral da nação, ou de muitas nações, ou de todas as nações, inúmeras famílias já puseram a bandeira branca em meio ao sistema, em meio às investidas do diabo, porque não suportam mais as adversidades, as investidas, os problemas seculares, problemas naturais e sobrenaturais. Nem sempre que nós temos um confronto com nossa esposa, ou vós com os vossos maridos, são coisas naturais ou carnais. Muitas das vezes são investidas do diabo. Como eu falei aqui essa semana, óbvio que Deus permite, porque o diabo não se levanta na vida de ninguém sem a permissão de Deus. E se Deus permite é porque Ele sabe que Ele quer alguma coisa de você, da sua esposa. E eu e a minha casa temos que servir ao Senhor como a família de Cornélio. No capítulo número 10 deste mesmo livro, diz que a família dele, louvado seja Deus, continua na presença. Olha o que diz aqui: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. A oração, igreja, ela é poderosa. Sem oração você não vai ganhar um ente querido seu. Sem oração você não vai mudar o quadro da história da sua família, da sua vida. Sem oração, aquilo que você tanto
tu espera de Deus, não vai acontecer. Mas só que a Bíblia, ela não deixa pontas soltas. E nos ensina, que antes de orar, temos que vigiar, para que a nossa oração surta efeito. Não é à toa que diz a palavra, né, que a oração de um justo, ela surte muito em seus efeitos. Então, pegando aqui um pouco desse texto, nós vamos ver aqui, porque uma família destruída, por que não dizer assim? Aqueles homens viviam, Paulo, como irmãos, antes, durante e pós a morte de Cristo, porque muitos deles já tinham amizade. Então, quando Jesus chegou, que juntou aqueles homens, eles comiam juntos, eles dormiam juntos, peregrinavam juntos, atravessavam a Galileia juntos, iam para Genezaré juntos, iam em nome de Jesus para Cafarnaum juntos. Ou seja, tinham convívio com aqueles homens, assim como cada um de nós. Cada um de vocês compõe a minha família. Vivemos pelo mesmo Pai, somos filhos de um Criador chamado Deus. Da mesma forma que os apóstolos tinham ali entre si uma irmandade, tem também no meio de nós. Assim como eles também, Paula tinha, a missionária Paula, mas a missionária Patrícia, parentes fora daquele contexto familiar espiritual, assim também temos nós. E o que é que muitas vezes nos falta, gente? É o saber do problema de João. E João dizer: pastor, eu estou bem agora com Cristo. Lá em casa pode faltar uma farinha, lá em casa pode faltar uma agulha, lá em casa pode faltar um gás, lá em casa pode faltar um remédio, lá em casa pode faltar dinheiro, mas eu estou bem, pastor, porque lá em casa não falta mais Jesus, porque nós convidamos Ele a morar em nossa casa. Mas pastor, eu quero te pedir algo: ora pela vida do meu irmão, ora pela vida da minha irmã, da minha cunhada, da minha sogra, do meu sogro, porque eles estão necessitados desse Jesus. Eu imagino que não foi à toa que Jesus foi na casa da sogra de Pedro curar aquela mulher, porque ela fazia parte das intenções de Jesus, conforme a vontade de Pedro. Então a luta dela com Daniel é minha luta, a luta dela com Daniel é sua luta, a luta dela com Daniel é sua luta, a luta dela com o irmão dela é sua luta, a luta dela com o pai dela é sua luta, e assim sucessivamente. Não estamos mais sós, fazemos parte de uma grande família, e vocês fazem parte da minha família. Temos que entender isso, temos que botar isso em nossa mente. Não somos estranhos uns para com os outros, não. Podemos não ter intimidades seculares, mas temos intimidades espirituais, porque professamos o mesmo Pai. E entendamos nós, em nome de Jesus, que não somos melhores, porque Deus, Ele não põe ninguém melhor do que ninguém. Ele não faz acepção de pessoas. E por que muitas vezes nós fazemos isso? E o interessante desta passagem, sabe, Paulo? Que eles se juntaram, aglomeraram. Olha, estava tudo certo para aquele homem morrer no dia da Páscoa. Vai morrer. Os judeus disseram: vai morrer. Herodes disse: vai morrer. Pedro lá dormindo, quem sabe que Pedro foi um homem de altos e baixos. Sempre ele foi assim. E eu imagino que nesse dia que ele estava dormindo, ele não estava calmo, pacífico. Ele não estava, louvado seja Deus, talvez com tanta fé assim. Quem sabe ele já se entregou, já se rendeu, disse: mataram Tiago. Já era, o que eu tive que fazer aqui, como bom soldado de Cristo, eu fiz. E agora eu vou me entregar à vontade de Deus. Só o que ele não sabia é que quando uma família ora, é que quando um povo de Deus ora, o milagre acontece. Por isso que eu disse, sabe, que quando você ora, Deus, Ele envia um anjo a seu favor. Você sabe o que é que muitas vezes acontece? Quando você está em uma situação, sabe, que não tem jeito, e você depende de alguém, e aquela resposta daquele alguém
E de repente aquela pessoa até vem cá, Rosanildo, vem até com resultado já negativo diante de você, mas tem alguém orando por você, fica aí, tem alguém orando por você, e você já fica ali esperando 99,9% de certeza que tudo vai dar certo. E vem cá, Patrícia, e de repente quem vai trazer a resposta para Patrícia é ela, para Rosanildo é ela, e ela vai trazer a resposta para ele, e ela vai andando devagarinho, enquanto a missionária Paula está orando, enquanto o Márcio está orando, o anjo do Senhor vai se aproximando. Pode mudar esse resultado, dá o resultado a ele que eu quero. Sabe o que é isso, igreja? Pode voltar. É quando você ora, é quando alguém tem orado por você, é quando alguém está orando por você. Você vê algumas situações que muitas vezes, sabe, está ali num lugar onde não tem saída, um abismo, e de repente você vê uma porta se abrir do nada. E nós não entendemos. Eu estou aqui, eu sou prova de um milagre de oração. A minha irmã orou 30 anos pela minha vida. Eu entrava e saía de casa bebendo, e ela disse: um dia eu ainda vou ver você pregando a palavra de Deus. Quem me conhecesse em 1988 até 2000 nunca iria acreditar nessa possibilidade. Mas eu entendi hoje que a palavra de Deus, ela tem poder. Olha o que diz a palavra, quando eles pegaram Tiago e mataram o fio da espada e levaram preso Pedro, no versículo 4, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a um quarto quaternos de soldados para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha para cá, porque puseram 16 homens, e se nós fizermos uma conta mais maluca, tinha mais 2 dentro da cela com ele, 18 homens, por quê? Eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Por mais que eles não quisessem acreditar, eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E ele entendia, Herodes e aquele povo incrédulo, ele mesmo não crendo em Deus, tem algo diferente com esse povo. Põe lá 16 homens, guarda esse cara lá no último lugar da cela, porque vai ter milagre, mesmo nós não acreditando. Sabe o que é que eu entendo com isso? Satanás sabe que há milagre na vida de um verdadeiro adorador. Ele só futuca de teimoso que ele é. Guardaram o homem lá, pronto, põe ele lá. Herodes, estou freio, tira os caras até de alguns postos mais importantes. Põe lá, eu quero ver ele sair. Dia da Páscoa eu vou arrancar a cabeça dele. No dia da Páscoa eu mato ele. Essa é a proposta de Satanás todos os dias, para mim e para a tua vida. Mas tem um anjo à disposição 24 horas pelas nossas vidas. E aí no versículo número 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam. Olha, já estava perto. Segundo a intenção de Pedro, pronto, agora acabou, vou dormir, quando eu acordar é morte. Mas Deus, ele deixa sempre o melhor para o final. Às vezes você diz assim: poxa, pastor, já tenho tantos anos. Imagina até vocês chegarem onde vocês chegaram hoje. Quantas coisas vocês não passaram. Quantas pessoas hoje ainda estão assim: rapaz, não acreditava que isso ia acontecer. Paulo, eu não sei nada não, gente. Não me contaram nada não. Tem gente ainda até agora ligando pra gente, buscando o zap. Fulano, casaram. Mas você pensa que a luta do diabo na vida dessas pessoas contra a vida de quem é ungido de Deus parou? Não dou um mês, não dou um ano, começam a fazer contas. Só que eles não sabem que o nosso Pai é o Pai da eternidade. Enquanto eles ficam fazendo conta, Ele tem tempo de sobra para nos proteger, nos guardar e nos livrar da língua do diabo. Então é luta. É por isso que muitas vezes, quando nós conquistamos algo, né, as pessoas que estão de fora, talvez sua mãe, talvez a mãe dele, talvez as pessoas que estão ao redor, não entendam o
que está passando por dentro de vocês não é só uma conquista de entrelace matrimonial. Opa, claro. Não é só uma conquista de entrelace matrimonial. É algo mais profundo. É algo mais, sabe? É quando você luta, né, Igor? Né? Que tem quase uma semelhança de história. É algo que a gente diz assim, quando nós, voltamos um pouco passado, dizendo assim, rapaz, eu também sou. E nós fazemos, porque também já passei por cada coisa. Eu nunca imaginaria que eu estaria casado hoje e estaria vivendo como eu estou vivendo hoje. Assim como vocês, só Deus faz isso. Agora eu quero dizer a todos vocês, assim como eu, na vida de vocês, assim como a nós, teve pessoas de joelho, enquanto tinha alguns amaldiçoando, tinha outras abençoando. Senhor, o Senhor é com Paulo, o Senhor é com Tatiana, meu Deus, o Senhor é comigo, o Senhor, meu Pai, em nome de Deus, é com Dinalva, o Senhor é com Luiz, o Senhor é com Cláudia. Meu Deus, se o Senhor é com ele e com ela, vai ter virada. Então Pedro estava ali e dormiu na intenção de acordar Vinícius e dizer, segue seu juízo. Só que Deus tem surpresas, e nós somos a surpresa de Deus para a vida de pessoas que não acreditam no ministério de Deus em nossas vidas. E de repente o povo lá, segundo alguns historiadores, estava na casa de Marcos. Era uma jovem esse Marcos, era um jovem, onde a mãe dele abriu a porta da casa para o povo estarem lá orando. E estava lá todo mundo orando. Senhor, Senhor, Pedro, Senhor, o que foi que ele fez de mal? Meu Deus. E está Pedrão lá dormindo. Aí a Bíblia vai dizer assim, versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, está assim escrito na minha Bíblia, o despertou dizendo, levanta-te. 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 O agir é de Deus, mas a vontade tem que ser nossa. O anjo disse, levante, mas levante depressa, porque Deus quer pressa na sua obra, no seu ministério. O dele ele já fez, agora faça o de vocês. Levanta depressa. Tem crente que está andando assim, ó, no sistema, controle automático, né? Está indo assim, ó. Mas Deus quer pressa. Eu estou falando isso, né? Eu estou falando isso na maneira de andar, não. É na maneira de evangelizar, é na maneira de orar, é na maneira de jejuar, é na maneira de você estar atuante na obra de Deus. Para de ficar dormindo. Tem crente que eu falo o tempo todo aqui, às vezes me olham com cara feia quando eu cobro, quando eu falo. Gente, é porque na hora que o diabo chega, ele não manda aviso, não. Por quê, pastor? Porque ele fica 24 horas ao nosso derredor. Segundo algum historiador também, nesse sentido honorário, ao nosso derredor, 24 horas, bramando como um leão, tentando te destruir. Só que ao nosso redor fica um anjo de Deus, nos protegendo e nos guardando também 24 horas. Então, tenha pressa. Tenha pressa em se assimilar com Deus, em ter intimidade com Deus. Tenha pressa em fazer a obra de Deus sem esperar que ninguém te chame. Senão você fica o tempo todo como não servo do Senhor, mas um empregado de obras. Só faz o que o pastor manda, só faz o que a pastora pede, só faz o que fulano pede. Não tenha disposição. Quando o anjo chegou para ele e disse, eu estou te livrando de 4 quartéis, soldado mais 2 que estavam aí, e você estava aprisionado, você estava jogado. Já tirei as cadeias de tua mão, já abri as celas, os soldados não estão te vendo. Agora eu quero pressa. Sua família precisa da sua pressa. Essa pessoa que você gosta talvez não faça parte da sua família, mas você considera como família. Mas o que é que você tem feito por ela ou por ele? Ah, pastor, eu chamo o pai para a igreja. Ah, pastor, e é o bastante? O anjo ficou lá com Deus nos céus. Quando o povo orou, ele desceu. Ele foi até o problema. Pastor, como é que eu vou até o problema? É todo dia na porta. Razenildo, vou para a igreja, rapaz. Não vou não.
Rosenildo, não é assim. Deixa Rosenildo lá. Mas faz um jejum por ele. Ora por ele. Começa a pagar um preço para você ver se Deus não vai mandar um anjo na casa dele. Sem menos você esperar, ele vai estar lá todo pronto. Gente, vai para a igreja, eu vou. Quem me chamou? Ninguém deu vontade, não é vontade não. Quero você hoje na minha casa. Ele não vai entender nada. O sexto sentido dele vai trabalhar. Os neurônios, o cérebro dele, vai começar a maquinar e vai despertar nele aquela vontade de ir à casa de Deus, porque você orou, porque você teve pressa nele. Então aquele povo começou a orar. Deus envia o anjo vai e livra ele daquele lugar. E disse-lhe o anjo: veste-te e põe tuas sandálias. O que é que eu entendo aqui? Calçado para a preparação do evangelho da paz. Ele já te tirou da escravidão, do cigarro. Ele já tirou. Olha quantos demônios tinham. 16 mais 2, 8 castras de demônio. Vamos fazer essa analogia em relação àqueles soldados. 8. Deus já tirou você da cachaça, da maconha, da cocaína, da prostituição, da mentira. Ele já te livrou de lá. Agora pronto. Agora prepara os teus pés para andar com Ele em espírito e em verdade. A criatura que era velha, ela já se foi, já comprou o passaporte para o inferno. Ela não faz mais parte da nossa vida. Eis que tudo agora se fez novo. Então ele disse assim, disse o anjo: veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança às suas costas a tua capa e segue. Era indumentária de profeta, de homens que viviam propagando a palavra de Deus. Quais são as nossas capas? Qual é a nossa capa, melhor dizendo, no dia de hoje? A palavra. Lança sobre si a palavra de Deus. E o que é que a palavra de Deus tem te chamado? Para que ela tem te chamado? Nós sabemos dos nossos erros, dos nossos pecados. Nós sabemos das nossas lacunas, assim como o apóstolo Paulo falava do espinho em nossa carne. O que é que nós temos que fazer? Andar de forma diferente. Porque quando temos um encontro com Cristo, nós passamos a ser pessoas diferentes. E por que não nos assimilar ou assemelhar com o sal da terra, como os discípulos que Jesus falou, e a luz desse mundo? Você é diferente, varão. Olha para o irmão que está do outro lado, irmã, diga: você é diferente, varão. Você é diferente, vaso. E por sermos diferentes, muitas vezes, sabe, quando a gente transita e tramita por muitos lugares, Deus não permite que nós estejamos naquele lugar, sabe, Márcio? E de repente Deus pega e nos sopra para outro lugar, porque nós somos diferentes daquele meio. Aquele meio não é o nosso meio, porque nós somos como sal, e nós não vamos combinar com açúcar, porque nós somos luz, e não vamos combinar com trevas. Pastor, que situação é essa? Que situação é essa? Que nós somos sal e não vamos combinar com açúcar. É porque as igrejas de hoje têm pregado mel. É um sabor de mel. É o tempo todo mel. É mel para cá. O crente já vem para a igreja todo melado de mel. Porque o tempo todo Deus vai te dar, Deus vai fazer, vai acontecer. É todo meladinho de mel. Mas o sal não. O sal tem que ser um sal insípido. Porque o sal, se ele não prestar, ele vai servir para quê? A não ser para jogar no chão e ser pisado. Sabe o que é que servia? Porque o povo, quando migrava para aquele lugar ali em Israel para orar, e o lugar era de deserto, e pasme, mas lá em Israel tem inverno com gelo, e o chão ficava gelado, aquele sal que não prestava em si, eles jogavam no chão para diminuir a quantidade de sal, para que o povo, quando fosse adorar, não escorregasse e não caísse. Jesus não falava nada aleatoriamente. Ele usava muito a geografia do local e o momento do local. O momento em que ele vivia, melhor dizendo. Então você quer ser um sal para ser pisado? Ou você quer ser um sal para dar gosto e sabor? Pastor, como é isso?
Você vai até vai até dar sabor na vida de crente, mas quem vai degustar é Deus, com a minha e com a tua história. Então, no versículo de número 9, e quando ele saiu, ele teve ali uma visão, ou no pensamento dele, eu estou tendo uma visão, o que é que está acontecendo? E de repente, quando ele vê a última porta se abrir de ferro, e o anjo se despertou dele, ele olhou para um lado e para o outro. Verdadeiramente, Deus enviou o anjo em meu favor. A ponto de quando ele chegou na casa onde o povo estava orando, uma jovem chamada Rode não acreditou, né, Paulo? A menina o povo que estava lá dentro, ela, nosso irmão Pedro está aí fora. A menina tá zoada. O povo não acreditou. Sabe por quê? Muitas vezes o povo não acredita no milagre de Deus na sua vida. O povo não acredita no milagre de Deus na sua vida. Tem gente que nunca mais te viu. Aí quando alguém pergunta, só hipoteticamente, viu? Só vou usar como um exemplo. Fulano, cadê Igor? Rapaz, sei lá, deve ter morrido. Pela vida que ele vivia, quem nunca mais viu? Fulano, cadê Paulo? Quem sabe daquele? Rapaz, aquele já foi. Foi. Ele não sabe que nós fomos, porque não fomos ainda, mas nós vamos para a glória de Deus. Então, que Deus possa, nessa noite, abrir mais os nossos pensamentos acerca da oração. Poxa, nós conversamos tanto, dialogamos tanto. Olhe quantos áudios tem no zap de cada um de vocês, no Instagram, no Facebook. Agora faça uma autoavaliação e procure dentro de você mesmo. Procure com ninguém não. Quanto momento a gente tem para Deus? Poxa, falei com todo mundo hoje. Colega de trabalho, patrão, empregado, amigos, irmãos de igreja. Tratamos de diversos assuntos. Poxa, quando você for deitar, aí lembre, eu não falei com Deus hoje. Falei com todo mundo, com mamãe, com papai, com filhinho, com mulher, com marido, mas eu não falei com Deus. Aí, a Bíblia vai dizer que quando o povo orou, Deus enviou o anjo. Por que Deus? Mas se você não conversar com ele, como é que ele vai te ouvir? Ele não vai entrar como ladrão. Poxa, fulano, sua vida está de ponta cabeça, o que é que está acontecendo? Seja sincero, não estou conversando com Deus. Preciso conversar com Deus. Preciso ter o meu momento com Deus. Quantas gargalhadas damos no zap, nos Facebooks, né? Nas redes sociais. As pessoas às vezes botam alguns bonequinhos engraçados, alguns, né, irônicos, aquela... Não encheu o nosso ego, não encheu as nossas emoções, não trabalhou. Por que nós também não podemos conversar com ele um pouquinho? Só que para ele não precisa de zap, de celular, de smartphone. Você vê que é tão diabólico que hoje um dos maiores índices de assalto, principalmente na grande cidade conhecida como Estado de São Paulo, são por causa desses smartphones. É uma guerra por causa desse aparelho demoníaco. Mas com ele não precisa. Não vai ter problemas de coluna, porque os jovens lá para frente, porque estão muito tempo assim, com ele não vai ter essas dificuldades que nós temos de comunicação. Porque se você é letrado, ele vai entender. Se você é iletrado, ele vai entender. Se você é formado, ele vai entender. Se você, vou trocar em miúdos, se você é analfabeto, ele vai entender. Ele entende todas as línguas. Ainda que você pronuncie o português errado, ele entende. Porque antes de você abrir a sua boca, ele já sabe o que você ia falar. Então não precisa de a gente querer botar as palavras certas, de querer, pôr um áudio com palavras certas. Não, Senhor, eu te amo, eu te quero, Senhor. Senhor, eu estava com minha mulher, eu vi ela, Senhor. Olha, Senhor, a boca dela, Senhor. Ele não vai se importar com os defeitos de português. Ai, Senhor, estava eu, minha esposa, e Márcia, e Patrícia ali, Paula. Aqui na Bahia tem muito disso, né? A gente vai. Não sei nem que eles acharam esse pronome, esse verbo aí. Nós vamos. Deus não vai se importar com isso. A gente vai ou nós vamos. Do mesmo jeito ele vai estar lá.
Mas Senhor, eu quero orar, eu quero conversar com o Senhor, porque eu quero ganhar 10 real. Ele, eu sei, meu filho, você não quer só R$1, você quer reais. Eu vou te dar porque eu entendo a sua língua, eu entendo as suas palavras. Ele não se importa com isso. E muitas vezes nós falamos várias palavras, ou escrevemos várias palavras erradas aqui. Quem está do outro lado está conversando com você, ainda bota para quem não sabe nem escrever. Ele não faz isso. A praia não sabe nem escrever. Ele não faz isso. Ele não vai chegar para Jesus, para aí, porque deu a tua vida no Calvário, sabe nem escrever. Não vai chegar para o Espírito Santo, para aí, quem tu preencheu lá em Atos 2, para aí. Não. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pode vir analfabeto, africano, alemão, grego, troiano, pode vir chinês, orientais, pode vir quem for, dinamarqueses, portugueses, brasileiros, americanos. Eu não faço acepção de pessoa. Pode chamar reais de real, pode chamar a gente vai de nós vamos, ou vice-versa. O que importa é que você esteja na minha presença. Amém? Que Deus assim possa nos abençoar e nos dar o desejo de orarmos a Ele continuamente, e que nós possamos a cada dia buscar a presença dEle em nome de Jesus.